Nação palmeirense, Palmeiras vencendo o Corinthians aí, na verdade, passando por cima, né? Não tomou conhecimento do Corinthians. Esse sim é aquele Palmeiras, pessoal, que a gente tanto esperava, né? E eu sempre dizia, pessoal, calma, que tá apenas no início, o Palmeiras vai melhorar, as peças estão chegando agora, né? A tendência de ir se entrosando, de ir melhorando, né? Teve a estreia de Paulinho, que pra mim jogou ali 15 minutos e jogou muito bem, né? Vitor Roque, mais uma vez, participativo, fazendo gol, vai anulando, né? Mas vai começar a entrar essa bola de Vitor Roque, né? E sem sombra de dúvida, pessoal, o Palmeiras jogou um belo futebol. Poderia ter vencido aí 4-0, 5-0, perdeu vários gols, né? Everton não fez uma defesa, no final do jogo veio fazer uma defesa. Na verdade, o Palmeiras passou por cima, como quis, do Corinthians, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos ao vídeo, né? ESPN Brasil, o link tá aqui na descrição. Vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião, pessoal. Vamos lá. Do Palmeiras, então ele tem o algo mais, o jogador do Corinthians tem que ter o algo mais para enfrentar o Palmeiras, para enfrentar o São Paulo, para enfrentar os seus rivais. Ele não pode entrar em campo hoje para uma partida normal. Não é normal, especialmente na casa do adversário, onde se sabe que existe todo um estímulo da torcida presente para fazer com que o time da casa, o time mandante, coloque essa posição de mandante para todo mundo ver dentro do campo. A partida do Corinthians foi sofrível. Se o torcedor do Palmeiras estava até agora, até este sábado, procurando um motivo para acreditar na temporada da sua equipe, porque o Paulinho está chegando e a partir de agora o time, com a presença dele, promete ser muito diferente em termos técnicos, em termos de perigo ao adversário. Mas se ele precisava de uma atuação para acreditar que 2025 vai ser bom, ele teve hoje, com 20 minutos, ele já tinha visto o que precisava. E depois o Palmeiras controlou o jogo de maneira organizada, como os times que são bem treinados sabem fazer. E se o torcedor do Corinthians precisava de mais motivo para se preocupar, porque o Garro está machucado e não joga, porque o seu goleiro, que foi responsável pelo título estadual, também não está jogando, porque na ausência de um lateral que saiba marcar o Estevão, o Corinthians não tem resposta para esse tipo de ameaça do Palmeiras, que hoje nem foi necessária. Nem precisou. Né? O torcedor do Corinthians hoje, com 20 minutos, tinha totais motivos para se preocupar, iniciando por essa saída de bola que, de novo, eu preciso dizer, o Emiliano Dias, que era o técnico hoje, né? O Ramon, o pai dele está suspenso, precisa explicar, bem explicado. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Porque me parece que o único momento do Memphis no jogo foi esse também. O Memphis apareceu no jogo para isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que pacote para o torcedor do Palmeiras, né? O André estava aqui enumerando, eu estou pensando aqui. Então vamos lá. Uma vitória no Clássico, com absoluta supremacia, um 2-0 que podia ter sido 4-5. Felipe Anderson atuando bem mais uma vez, né? Era necessário que isso acontecesse, ainda mais num Clássico. Já tinha ido bem no meio de semana, entrando no lugar do Veiga ali, mas atuando bem, no lado que ele gosta de atuar. Uma boa atuação do Estevão, que teve assistência e depois acabou quase fazendo gol. Invalidado, mas teve gol do Vitor Roque, né? Participou, fez o gol, deu um gostinho. Teve o Paulinho aparecendo, estreando quase, também teve oportunidade, né? Quer dizer, é uma série de boas notícias para o torcedor do Palmeiras, justamente no Clássico, aquela que a partida é um confronto mais pesado para o Palmeiras, pelo menos aí em termos de rivalidade, dando uma resposta também à decisão. O título não volta, né, Eugênio? Mas você dá uma resposta, pelo menos com relação a desempenho e atuação. É isso. Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. É isso, no futebol tem essa máxima, né? Não acaba ali. Tem sempre algo novo. Você está sempre recomeçando um dia depois do outro e permitiu ao Palmeiras hoje entrar com não só com o que disse aqui o Kfouri, né? Com essa necessidade, essa premência de dar uma resposta diante do maior rival, mas também com uma reorganização da sua equipe, que foi possível desde então. Acho que até foi obrigatória desde então, porque o que se apresentou nos 2 jogos finais do Campeonato Estadual foi muito pouco por parte do Palmeiras. Qual é o propósito de hoje? O Palmeiras tinha o propósito, era dar uma guinada na fase. Nada melhor que um clássico. Nada melhor que um Corinthians e Palmeiras para um ou para outro. E sempre um vai sair bem, se tiver vencedor, um sai mal, o outro sai legal. Um acabou de conquistar um título e o outro talvez tenha conquistado a sua guinada. A ignição de uma nova fase. Porque é o seguinte, o Palmeiras hoje entrou em campo numa rotação, numa
né, frequência muito alta e o Corinthians numa frequência muito baixa. O Corinthians estava assim cansado. E o Palmeiras mostrou isso desde o primeiro minuto. E tomou 2 gols do Corinthians de fora da área. O Palmeiras, com tudo que fez, com menos tempo, parece que o Palmeiras ficou com a bola mais tempo, não ficou. Foi o Corinthians. É que você não viu nada com a bola no pé. Então nem parece, isso passa batido. Tem um espaço incrível para jogar de fora da área. Sim, porque foi um nada mesmo. Foi um 60 e tantos % de posse e 0 finalizações. 0 finalizações. Então isso é nada. Uma no jogo todo no final. Então o Corinthians não construiu nada. E ele entrou em campo o quê? Com 4 jogadores de meio de campo com mais mobilidade. Você tinha Ranieri, o José Martínez, o Carrilho, que jogando aberto, às vezes você fechava uma linha de 4 em cima da linha de zaga, o Carrilho pelo lado direito, e tinha o Bidon, né, que tem mais mobilidade que o Garro, ainda mais o Garro, coitado, que está machucado e nem está jogando. O Garro é um meia que pelo menos abastece Memphis e Yuri. Não tinha esse jogador para abastecer, a recomposição no meio de campo estava um negócio, assim, qualquer nota. E depois até, depois a gente vai ver as imagens e tal, aconteceu com este jogo, aqui no posicionamento dentro da área do Corinthians, para o chute de fora da área, você olha uma quantidade enorme de jogadores dentro da área. Quer ver? Vamos olhar. Perfeito. Vamos ver quantos jogadores do Palmeiras tem na área do Corinthians e quantos estão lá dentro. Porque aí você esvazia, né? É uma questão de matemática. Olha lá, vai todo mundo entrando na área, todo mundo. Olha lá a quantidade. Né? Agora, olha a quantidade de jogadores. Vazio, para uma batida de fora, mais um gol assim. Então porque é o seguinte, é claro que é da natureza de qualquer um que for jogar bola, quando está sendo pressionado, atacado, você vai recuando para defender o gol, o 7,32 por 2,44. Né? Dá quase 19 metros quadrados. Cara, mas é o seguinte, o gol pode vir de outro lugar também, como veio, de fora da área. Isso aconteceu na bola parada do jogo contra o jogo da Sul-Americana. Agora, que era um time, todo ele sem marcar o adversário, né? Eu não marco o adversário, se posiciona todo dentro da área e você fica observando a bola para tomar uma atitude. Numa bola parada de escanteio, você marca misto. Você cuida do espaço, eu cuido do jogador. No Corinthians, na área do Corinthians, ninguém cuida de nada. Esse foi mais um gol assim. Então, qual é o propósito do Corinthians? Você não sabe qual foi para o jogo. O do Palmeiras, totalmente definido. Até o Felipe Anderson conseguiu finalmente ganhar um caminho para jogar para um jogo que tenha mais a ver com ele. O Estevão, aí é uma mudança interessante. Quem falou, acho que foi aqui, no nosso programa, o Luxemburgo falou, certa vez, assim, que ele viu o Estevão como um jogador com mais liberdade, mais espaço do que um jogador confinado ao lado direito. O Estevão mais perto de Vitor Roque pode criar pode desestabilizar o adversário. E ainda você tem Felipe Anderson. Então, e o Piquerez faz o movimento quando precisa, ele entra na linha de 4, quando ele pode jogar, ele sobe. Então, surgiu um novo Palmeiras, está começando a surgir. E a gente falava o tempo todo aqui que era preciso ter um tempo, porque era um time com tantos novos nomes que acabaram de chegar, como o Paulinho, que estreou hoje, e que isso não sai do nada. Né? Então, assim, com propósito e ação. O outro, sem propósito e ação. Aí uma vitória até curta, pequena, pelo tamanho do jogo do Palmeiras. E deu no que deu, esse 2-0, com uma cara de 4 ou 5-0 aí para o Palmeiras. Esse é um bom ponto. A gente vai falar de vários personagens, né, Jean? Mas acho que esse é um bom ponto falar um pouco do Felipe Anderson. Porque teve a boa atuação no meio de semana, né? Aí entrando no jogo, comecinho, mas entrou no jogo. E hoje, assim, muito claramente à vontade no setor que lhe compete. E isso tem 2 pontos. Você aproveitar o que o jogador tem de melhor, mas a gente fala, mas poxa vida, o jogador tem que ser versátil, tem que atuar aqui, ali e tal. O Felipe Anderson, ele é um cara para jogar naquele setor, ele pode se adaptar, mas ali, Jean, se o cara tá bem ali, se o cara rende ali, se a prova tá aí desses 2 jogos, ele atuando pelo canto dele, eu acho que é uma situação que está meio que encaminhada ali. Acho que ele pode retomar uma titularidade mesmo desse time, né? Eu acho que sim. Eu acho que agora a coisa está meio encaminhada para isso, né? Para ele jogar aberto pelo lado direito, como a gente viu. Eu só faço algumas ressalvas em relação a essa coisa. Porque primeiro parece que se inventou o Felipe Anderson do lado esquerdo no Brasil e no Palmeiras. Não é verdade.
O Felipe Anderson, quando jogava na Lazio, antes de se transferir para o West Ham, jogava muitas vezes no meio, na esquerda e jogava na direita também. Mais na direita, mas jogava muito nas outras posições. Ele vai para o West Ham, onde, é verdade, ele acaba não rendendo a mesma coisa que sempre rendeu na Lazio e só joga praticamente pelo lado esquerdo. Tá? O meu ponto eu acho que no momento em que ele não é escalado do lado direito, na hora que ele chega, você tem todas as justificativas do mundo. Porque o Estevão estava comendo a bola por ali. Sim. E eu acho que essa história de, tudo bem, o Estevão precisa jogar pelo meio, precisa ter a liberdade e tal, que cabe a partir do momento em que o Estevão parou de render do lado direito aquilo que ele estava rendendo. Porque o que o Estevão estava fazendo era um absurdo. E não fazia sentido você colocar ninguém ali. Perfeito, ninguém. Perfeito. Não vou dizer, se chega o Yamal, talvez você colocasse o Yamal para jogar lá. Mas mesmo assim tinha discussão com o que o Estevão estava fazendo, entendeu? Então, eu acho que naquele momento fazia sentido você buscar um outro lugar para o Felipe Anderson. Podia ser centralizado, né, onde ele também já jogou, e o Veiga não estava jogando tão bem. Podia ser do lado esquerdo, onde ele de fato acabou não rendendo. A verdade é que ele entra do lado direito. O Estevão ganha essa liberdade para jogar quase que com uma dupla com o Vitor Roque, mas acho que o Estevão, deste jeito, ainda não está jogando o que ele jogou aberto pelo lado direito. Não acho que seja um problema, porque as coisas não são imediatas, então assim... E agora ele ganha uma outra opção, que é o Paulinho, que acho que tem que entrar nesse balaio. O Paulinho entra bem hoje, inclusive, entrou bem. Quase faz o gol. Pelo que o Abel falou, acho que há 2 jogos, a gente ouviu ele falando na entrevista coletiva, a ideia dele é colocar o Paulinho pelo lado esquerdo. E aí acho que quem está muito ameaçado passa a ser o Facundo. Óbvio que o Paulinho não vai te entregar talvez toda a recomposição e marcação que o Facundo entrega por ali. Mas acho que com o Paulinho 100% ele vai entrar pelo lado esquerdo, você vai ter o Felipe Anderson pelo lado direito e você tem uma dupla ali de ataque com o Estevão e Vitor Roque. E o futuro bem próximo é Facundo, Paulinho e Vitor Roque. Então, quando o Estevão sair, o que talvez... Não tem o Veiga, né? Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Agora, tem o Veiga nisso tudo. A gente lembra que o Veiga, ele recuperou a sua posição de titular durante a temporada, porque ele chega a perder essa posição de titular para o Maurício. Que é outro, outra peça aí é para outra lembrar. que vai voltar. E então, saiu como o melhor do time quando ele saiu. Exatamente. É quem mais estava resolvendo. E assim, né, Eugênio, todo mundo estava falando, o Palmeiras ainda vai ter o Paulinho. O Palmeiras ainda vai ter o Lucas Evangelista, que aliás fez uma ótima estreia e aí se machucou, estava fora hoje também, mas é outro cara que vai entrar nesse time. Então, vai ter o Paulinho, vai ter o Evangelista. O futuro é promissor. E o próprio Vitor Roque. E agora sim, o Palmeiras também passa a ter o Felipe Anderson. Que o Felipe Anderson acho que tem que ser usado, se as coisas derem certo, como aparentemente podem dar, porque qualidade não lhe falta, como mais um exemplo de que a pressa é infernal para qualquer time de futebol. E ela é muito comum no futebol brasileiro, ela é muito comum no Palmeiras, porque se não fosse a insistência do Abel lá atrás, o Scarpa teria sido mandado embora, o Veiga teria sido mandado embora... O Rony, que foi muito útil e depois maltratado por parte da torcida, não teria tido a utilidade que ele teve. Zé Rafael. O próprio Zé Rafael. Então, assim, acho que é bom lembrar disso. E isso vale não só para o Palmeiras. Porque aqui é uma loucura. O que tem de time que contrata bons jogadores e aí o cara não entrega em 3, 4 meses, né? Vindo inclusive de outros países, necessitando de uma adaptação. O cara não entrega e aí já fica um monte de gente apontando o dedo, imprensa, torcida e todo mundo isso querendo que... todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. Tem um brasileiro chamado Rafinha. Sim, mas a gente há de convir que aqui o imediatismo ele é um pouco... Não, lá dura 6 meses, aqui dura... E sobretudo porque os dirigentes aqui compram essa pressão, né? Pressão de imprensa. Você viu as declarações do dono do Cruzeiro essa semana, né? E muitos treinadores... errado. Perfeito. Treinadores que não têm... eles não têm o tempo, não recebem o tempo para esperar, porque eles também não conseguem esperar, porque eles não duram tanto tempo no cargo. Quer dizer, ou o cara vem e resolve, lógico, ou ele também é descartado por quem comanda, porque quem comanda está tentando sobreviver. Quer dizer, aí é uma roda viva assim, no negócio maluco, nefasto. Tudo bem, o Corinthians, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ele não tem um 11 jogadores super definido, assim, em várias... Pois é, nação palmeirense. Palmeiras não tomou conhecimento do Corinthians, passou por cima, foi um verdadeiro massacre, né?
com gols de Piquerez, né, e Emiliano Martins, 2 golaços. Mas claro, pessoal, para mim o placar foi até enganoso, né? Acho que o placar justo nessa partida aí seria no mínimo aí 3-0, 4-0, né? Palmeiras em nenhum momento tomou conhecimento, do Corinthians, bastante agressivo, transições, e era como eu dizia, né? A partir do momento que Abel Ferreira deixar a teimosia de lado, o Palmeiras vai jogar a bola. Colocou o Felipe Anderson na posição que ele está acostumado, colocou Estevão na posição que ele flutua ali no meio campo. O Palmeiras está se desmanchando em bola, pessoal. Tá jogando muita bola. A realidade é essa, né? E eu dizia, o Palmeiras tem um período aí que o torcedor tá cobrando, o torcedor sabe que não tá jogando um bom futebol, mas não é motivo para preocupação. É agora o Campeonato Paulista, né? Começou uma evolução no momento exato, né? Campeonato Brasileiro, início de Libertadores, agora sim a gente pode dizer que o Palmeiras está jogando um belo futebol, né? Claro, pessoal, não é só pela vitória de hoje, né? Não fez uma grande atuação na estreia da Libertadores, ok, mas já no jogo em casa já atuou melhor. No Brasileirão, contra o Botafogo, talvez não tenha feito um dos seus melhores jogos, mas hoje a gente percebeu que o Palmeiras está numa evolução gigantesca, né? E o que a gente espera, né, é que continue assim, né, pessoal? Que continue assim. São campeonatos que vem pela frente aí que a gente sabe que vai precisar jogar um bom futebol. Tá apenas iniciando o Campeonato Brasileiro, mas já diz aquele ditado, né? Segue o líder, pessoal. Segue o líder, né? O Corinthians não mostrou nenhum motivo aí para sequer fazer um gol. Palmeiras poderia, como eu disse, ter feito 3 ou 4, né? Poderia ter goleado. A torcida no final do jogo gritou olé. Eu acho que foi uma vitória aí para derrubar muito corintiano, né? Os corintianos aí estavam se achando, né? Ramon Dias estava se achando que o Palmeiras não tinha conseguido vencer ainda, o Palmeiras de Abel, o Corinthians de Ramon Dias, mas agora a situação é outra, pessoal. A situação é outra. O Palmeiras está jogando futebol que cada dia que passa a gente vê evolução, jogadores entrosados, Felipe Anderson jogando muita bola. Ainda teve a estreia de Paulinho, como eu disse no início do vídeo. Apesar dele ter jogado ali 15 minutos, mas a gente viu que o cara é diferente, pessoal. Paulinho é diferenciado, pessoal. Ele quase fazia o gol na sua primeira pegada de bola, né? Uma enfiada, ele entrou sozinho, o goleiro conseguiu tirar a bola do pé dele. Depois teve uma batida de fora ali que o goleiro só fez olhar. A bola foi no cantinho, né? Mas é isso aí. É isso aí. Vitória importante, líder do campeonato. Líder da sua chave na Libertadores. O futebol começa a aparecer. E agora eu acho que o torcedor palmeirense está animado, né? Não tem condições, né? Se o torcedor palmeirense ainda estiver triste, pessoal, aí, infelizmente, o torcedor tem que ser estudado, né? Porque líder da sua chave, da Libertadores, líder do Brasileirão, começou a jogar bola. Felipe Anderson jogando bola, Vitor Roque tá jogando bem, apesar do gol não sair ainda. Esteve jogando bola, o coletivo jogando bola, defesa. Parece que a defesa se encaixou com essa formação aí de 3 zagueiros, né? Então não tem muito o que discutir não, né? Agora é só comemorar, se preparar para os próximos adversários. Não tem jogo fácil, Brasileirão e Libertadores são jogos complicados, mas a boa vitória contra o Corinthians, né? Colocou o Palmeiras aí como novo líder do campeonato, né? Segue o líder e vamos torcer que continue essa evolução, né? Acho que tem tudo para continuar, tem tudo para o Palmeiras fazer grandes jogos. E vamos esperar que não caia de rendimento, né? Não caia de rendimento. Continue nessa pegada, porque o Palmeiras esse ano, pessoal, promete fortes emoções aí em alguns campeonatos, né? Vamos torcer que saia título, né? Então é isso, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, né? Se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.